Entrem, venham. Vamos lá, vamos lá. Joe Rangel está num barco de pesca dos sonhos, no Golfo da Califórnia. Sempre fui do tipo de rapaz da cidade, mas gosto do ar livre, de pescar. Eu amo pescar. E quando comecei a ir nessas viagens, encontrei meu nicho. Para mim, é a melhor coisa do mundo. Viajar por 6 dias no barco e esquecer tudo. Só pescando até cansar. Para compartilhar a experiência, ele convidou seu amigo de infância, Lorenzo Madrid. Conheci Lorenzo Madrid pela primeira vez quando estávamos no fundamental. Ei, Larry. Quê? Olha só. A gente adorava se divertir. Ah, ela tem a sua barba. Qual é? Ele é um cara legal para estar junto. Borda a bordo. John. Os homens estão num barco de turismo, próximo à Ilha Anjo da Guarda, a 32 quilômetros da costa mexicana. O leste da ilha é famoso pelos passeios de pesca. Mas hoje, o guia local deles, Pepe, está levando eles para a enseada remota na costa oeste, que é mais exposta. É quieto, abandonado. Você está por si só. Lá vem ela! É como pescar num lugar único no mundo. Isso! Minha nossa! É incrível. Não acredito! Olha só, Joe. Tenta outra isca. Sai fora, você acha que não sei o que eu tô fazendo? E quanto você pescou hoje? Nenhum. O que foi, Joe? O desvio para o lado remoto da ilha valeu a pena. Depois de um dia de pesca de sucesso, os dois amigos estão muito satisfeitos com seu guia, Pepe. Ele é um cara legal. É extrovertido, prestativo. Hoje está sendo bom. Pepe não falava a nossa língua. Balde é pequeno. O que ele disse? O balde é pequeno demais, O cara. balde é pequeno demais. Vamos lá, né? Sim, vamos. Assim que o sol começa a se pôr, é hora de voltar para o barco de passeio. Ao barco. Sentamos, abrimos uma cerveja e começamos a voltar para o barco maior. Mas quando Pepe vira para o sul, eles começam a se perguntar se estão indo na direção certa. O barco de passeio estava ancorado na ponta norte da ilha. Ei, Larry, será que a gente vai por lá? Não conheço nada por aqui. Ô, Pepe, Oi. por onde você vai? Então perguntei para ele, o barco não está para trás? O barco foi para o sul enquanto vocês estavam pescando. E ele disse, não, enquanto vocês pescavam, o barco passou. E foi por ali. O que ele disse? Não, tá pra frente. A gente pensou que ele é um profissional. Sabe o que está fazendo, sabe onde está. E ficou por isso mesmo. Depois de 1 hora navegando ao longo da costa sul da ilha, ainda não há sinal do barco de passeio. Mas Pepe tem problemas mais urgentes. Joe, O que houve? acabou a gasolina. Como que acabou a gasolina? Ele disse pra gente, acho que a gasolina está acabando. O que houve? É a gasolina. Ah, e só melhora. É uma situação ruim, é perigosa. Eles têm apenas minutos antes que o motor pare de funcionar. E sem combustível, Joe sabe que não consegue dirigir o barco. E eles podem ser levados pelas correntezas. Eu disse, vamos empurrar enquanto tem energia. Pepe, vamos pra praia. Na praia só tem rocha, não dá. A única esperança é chegar em terra firme. Mas o litoral da ilha é uma fortaleza de rochas pontiagudas e penhascos íngremes. Ele disse, não tem praia. Tudo aqui é rocha. Eles sabem que não tem outra opção a não ser tentar chegar à costa. Entre a correnteza e os tubarões. Prefiro arriscar na terra do que na água.
Pepe, vamos! Assim não dá. Vamos pra areia! Pra praia, vai! Só o que você consegue ver é o branco das ondas batendo nas rochas. Era medonho. O único jeito de chegar em terra é conduzir o barco diretamente para a turbulência das ondas. O que você tá fazendo? Mas quando parece que tudo vai dar certo, Uma onda me pegou por trás e me empurrou até as rochas. os homens chegam à costa. Mas agora estão presos na ilha, sem ter como pedir resgate. Larry! Aguenta aí, cara! Você está todo molhado, o vento está soprando e o corpo começou a tremer todo. Vou pôr ali. Eles procuram gravetos e acendem uma fogueira, usando suas últimas gotas de combustível para fazê-la acender. Assim que acendemos a fogueira, conseguimos nos secar. E aí, não ficou tão insuportável mais. Agora melhorou, né, Larry? Sabíamos que seria fácil para o grande barco nos pegar na manhã seguinte. Isso pede uma cerveja. Eles se conformam em passar a noite no relento, acreditando que sua estadia na ilha será breve. Eles vêm nos buscar de manhã. E aí partimos. Um brinde. Dia 2. Eles passam a manhã seguinte esperando o resgate. Pensei que seríamos resgatados no máximo até meio-dia. A gente só precisava esperar e o barco deveria chegar. Já é meio-dia e não há sinal de resgate. Agora a coisa está ficando mais séria, enquanto o dia vai passando. Precisamos sair daqui. É no meio da tarde que Pepe joga uma bomba. Ele disse, olha, eu não acho que vão nos buscar. Eles estão num lado da ilha que os barcos nunca visitam. O barco de passeio deles não vai procurá-los aqui. Eles não vão vir por aqui. Eles não vão nos procurar. É como se alguém tivesse puxado o seu tapete. A única maneira de sair daqui é se fizermos alguma coisa. O quê? O que ele disse? Ele diz que o único jeito de sair daqui é por conta própria. Pepe elabora um plano ousado para voltar à terra firme. Vamos esvaziar com os baldes. Talvez a gente consiga sair daqui com os remos. Ele diz que podemos tirar a água, esvaziar e testar. Talvez dê para usar. É sério isso? Ele disse que poderíamos pegar o barco e remar para o outro lado. Vamos esvaziar. Entre nós três, podemos chegar até lá. Larry, vamos! Pau! Pau! Sem combustível para o motor do barco, eles terão que remar até o continente. Mas são 32 quilômetros de viagem pelo mar aberto. Era um dia quente para danar, por volta de 37 graus. Mas foi bom começar a agir. Vamos lá. Continuem assim. A gente achava mesmo que ia conseguir. Ai, ai.
por 2 horas exaustivas, eles remaram sob o calor extremo, e as mãos sangrando por causa da madeira áspera. Começo a ficar exausto. Chego ao ponto de sentir que vou desmaiar. Enquanto o sol se aproxima do horizonte, a determinação constante deles finalmente vale a pena. Olha. Tem um barco ali! É um barco! Isso pode ser um caso perdido. Posso morrer aqui. E eu disse a ele, olha, vou escrever uma carta para minha família, caso algo aconteça comigo. Eu amo todos vocês. Não culpem ninguém pelo que aconteceu comigo. Me coloquei nessa situação e morri aqui. Mas isso é algo que acontece. Joe pergunta a Lorenzo se ele também quer escrever uma mensagem para seus entes queridos. Larry, Não. Não quero fazer isso agora. E ele disse, não quero fazer isso. Ainda não quero. Talvez ele não quisesse encarar a nossa situação, o que poderia acontecer. Dia 10. Seriamente famintos. Eles estão desesperados para comer qualquer coisa. Pepe! olha só! Joe recorre aos caracóis minúsculos das rochas. Pepe, Dei um para o Lorenzo e disse, come. E ele deu uma olhada e disse, não vou comer isso. Eu sabia que ele precisava comer algo, mas ao mesmo tempo eu não podia forçar. Ele tinha que comer por conta própria. Quando o sol se põe, a temperatura despenca. Até agora, eles se mantiveram aquecidos com a fogueira que fizeram. No entanto, um desastre acontece. Droga. O que houve? Quebrou. O isqueiro desmoronou nas mãos dele. O sal da água o corroeu. Daqui em diante, eles dependem um do outro para se aquecerem. Com a morte se aproximando, eles não sabem que suas famílias têm procurado por eles. Elas se juntaram às equipes de resgate, que acreditam que eles estão pescando ao leste da ilha. Após 6 dias de buscas, o filho de Joe liga para contar notícias devastadoras. Ele diz, não achamos ele, ele não tá lá, mãe. Não sei se um dia vamos achar. E ele ficou arrasado. Após 8 dias desaparecidos, a busca é abandonada de vez. Eles são dados como perdidos no mar. Eu tinha perdido a esperança. A verdadeira situação é que ele morreu e não ia voltar mais. Dia 12. Eles continuam lutando rumo ao norte. Mas ainda não há sinal de barcos de pesca. Lorenzo está ficando cada vez mais deprimido e irracional. Para! Temos que voltar. Perdi meus óculos. A gente tem que voltar, temos que ir. Meus óculos! Vai ficar tudo bem. Ele entrou em pânico, fora de controle. São meus óculos, eu preciso deles.
Preciso dos meus óculos. Preciso deles! Tentei conversar e disse, olha, agora serei seus olhos. Mas não tinha consolo. Para ele, era o fim do mundo. Não dá para voltar. Lorenzo estava começando a perder o senso de realidade. Joe, vamos trocar. Lorenzo me perguntou se poderia ficar na parte de trás. Quer trocar comigo? Quero ficar um pouco lá atrás, beleza? Delirando de desidratação, Joe aceita a oferta do amigo para a carona, sem perceber o quanto a condição de Lorenzo se tornou terrível. Ouvi um som de borbulho. Atrás de mim. Larry! Larry! E eu me viro. E a cabeça dele estava debaixo d'água. Me ajude! Disse a Pepe que ele estava em apuros. A gente tinha que tirar ele da água. Me ajuda aqui! Joe, ajuda! Joe, pega pelo braço! Larry! Larry! Tira ele! Tá, ele tá bem. Falo com ele. E não há resposta. Larry! Larry. A expressão no rosto dele não era nada normal. Larry! Comecei a checar o pulso. Medi no pescoço. Medi os pulsos. Mas não tinha nada. Após 12 dias lutando para sobreviver, Lorenzo, enfim, faleceu. Eu disse a Pepe, ele morreu. Ele se foi. Ele simplesmente se foi e eu não pude fazer nada. Esse foi provavelmente o pior momento da minha vida. No começo, fiquei irritado por ele ter me abandonado. A gente tinha que levar até o fim. Mas eu percebi. Foi uma grande provação para ele. E aí, o corpo dele não suportou. Dia 13. Joe decide deixar o corpo de seu melhor amigo na praia, à vista do oceano e de qualquer barco que passe. Queria que encontrassem ele, que encontrassem o corpo, mesmo que fosse só o esqueleto. Quero que ele seja encontrado e levado para casa. Eu volto para te buscar. Eu disse adeus para ele e depois falei: eu tenho que ir embora. Partiu meu coração. Joe e Pep lutavam para continuar até o norte, mal se agarrando à vida a cada passo. Estávamos vivendo cada único momento. Já não era mais. Será que aguento mais 3 metros? Agora era. Será que consigo dar outro passo?
lutando contra sua diabetes. É um milagre que Joe tenha durado 13 dias sem comida ou água adequada. Mas agora teme que seu fim esteja próximo e enfrenta uma morte agonizante, esquecida. Se eu morrer, ninguém nunca vai encontrar meus ossos. Eu estava no fundo do poço. Joe, é um barco. Percy se virou e gritou para mim: "Você viu aquele barco?" Ele estava muito animado. Eu não achava que havia um barco. Achei que ele estivesse alucinando. Steve espera que o isolamento no mar aberto, em seu barco construído por ele mesmo, o ajude a deixar um ano difícil para trás. Eu estava sozinho lá fora e tudo bem, sabe? Eu não precisava de gente. Não precisava tanto assim da sociedade. Me via mais como uma criatura do mar. Na primeira semana de Steve no mar, o tempo não poderia ser melhor. Quando saí das Ilhas Canárias por uma semana, foi a navegação mais paradisíaca da minha vida. Tudo era simplesmente lindo. Eu ouvia meu rádio e batucava no barco como um tambor. Tinha toda uma rotina de exercícios no barco. Eu estava simplesmente, completamente à vontade lá. Mas a 1.200 quilômetros e uma semana no meio do Atlântico, o tempo começa a mudar. O clima começou a ficar feio. Eu devia estar a uns 65 quilômetros por hora. E as ondas começaram a aumentar. Para um marinheiro experiente como Steve, não é nada fora do comum. Já vi tempos bem piores, de verdade. Então eu imaginei, bem, vão ser 1 ou 2 dias e isso vai passar. Eu não estava preocupado, estava tudo bem. A noite cai e o mau tempo continua. Steve liga o piloto automático e se acomoda para a noite. As pessoas pensam que velejar é uma atividade muito tranquila. Não é. Ondas grandes batiam nas laterais do barco. A gente sente essa movimentação brusca, mas eu ainda consegui me deitar. Estava quase dormindo. De repente ouvi um enorme estrondo no lado da proa. E aí veio uma enxurrada de água em cima de tudo logo em seguida. Steve não tem ideia do que atingiu, mas o casco do barco foi dilacerado. A água estava subindo muito, muito rápido. Em segundos, a água já estava acima de sua cabeça. Nessa hora eu pensei, esse barco vai afundar. Vou ir direto para o fundo.
barco de Steve está afundando. Ele sabe que tem segundos para chegar ao bote salva-vidas no convés. Eu puxava a corda, mas ela ficava saindo. Nada. Vai! Nada funcionava. Vamos lá! Então, pum, finalmente abriu. Steve chega em segurança. Mas justo quando está prestes a se soltar, um pensamento aterrorizante o atinge. Só com o equipamento que estava no bote, eu não ia durar muito tempo. Tudo o que ele precisa para ter qualquer chance de sobrevivência está guardado bem no fundo do barco inundado. Era essencial que eu voltasse ao barco, mergulhasse e pegasse o equipamento. Mesmo percebendo que o barco poderia afundar nas ondas a qualquer instante. Contra todos os instintos. Ele sabe que não tem outra opção a não ser mergulhar de volta no barco que está afundando. Estava tudo escuro lá dentro. Não conseguia ver nada direito. Pude sentir o baque do impacto. Estava amarrado. Comecei a cortar. Steve liberta seu kit de suprimentos de emergência. Mas assim que chega à escotilha de saída, A escotilha bateu e fechou. O barco estava coberto de água. Eu estava afundando. Pensei que era o fim. Se eu não saísse de lá naquele momento, eu com certeza iria morrer. Eu tinha 100% de certeza disso. mas justo quando os pulmões de Steve estão prestes a explodir, uma onda enorme quebra em cima do barco. De repente, o ar estava de volta. Aquilo foi um alívio imenso. Com apenas segundos para escapar, Steve foge agarrando seus suprimentos de emergência vitais. Pulei no bote e vi que estava me afastando do barco. Steve só podia assistir, enquanto se afastava não apenas do seu barco, mas também de seu sonho. À deriva no meio do Oceano Atlântico. Foi simplesmente devastador. Naquela primeira noite, o vento soprou forte. Estava muito frio, estava muito molhado e foi tudo muito assustador. Eu estava tremendo muito, com medo de morrer de hipotermia. Talvez eu não aguentasse até de manhã. Dia 1. Enfim, a calmaria. Para revelar o verdadeiro terror da situação de Steve. Seu barco se foi. E ele estava sozinho no meio do Atlântico.
Eu estava muito longe de qualquer pessoa em uma parte muito vazia do oceano. Eu era apenas uma coisinha minúscula cercada por essa imensidão de mar. Era meio que avassalador. Steve não tem meios de comunicação e sabe que ninguém estará procurando por ele. Avisei o pessoal em casa. Dei uma previsão de 5 a 6 semanas saindo das Ilhas Canárias, sabe? Para não se preocuparem comigo se eu não aparecesse. Steve calcula que está a cerca de 1.600 quilômetros da terra firme e completamente à mercê dos ventos e correntes enquanto é empurrado mais para o oeste, levando o mar adentro. Eu estava num lugar onde não havia navegação e eu tinha que chegar nas rotas de navegação para ter alguma chance de ser resgatado. Steve estima que as rotas marítimas estão 560 quilômetros a oeste, mas mesmo assim, os ventos ainda o empurram na mesma direção. Levará pelo menos 2 semanas para ele chegar lá. E ele só tem um pequeno suprimento de água potável de emergência. Eu tinha cerca de 4 litros de água, o que teoricamente seria suficiente para talvez 8 dias. Sem água suficiente, ele quase não tem chance de chegar vivo às rotas de navegação. É uma grande ironia que o maior deserto do mundo, na verdade, seja o oceano. Não dá para beber essa água, não tem sombra e minhas chances de sobrevivência eram quase nulas. A última corda de salvação de Steve se foi. Os purificadores solares chegaram ao fim de sua vida útil. O tecido no fundo estava podre. Estava completamente inutilizável. Não tinha conserto. Seu único meio de produzir água potável agora se foi. Aquele era realmente o fim. Não tinha mais esperança. Estava acabando. Dia 69. Steve agora só tem 3 latas de água de emergência restantes. E os níveis tóxicos de sal no seu corpo estão levando sua sanidade ao limite. A parte física de mim dizia: "Ei, tem água ali. Vai, bebe." Mas tinha a parte racional em mim dizendo: Não. Nem pensar. Só vou beber se eu estiver morrendo. Não vou cair nessa logo agora." Era a visão do paraíso de quem estava no inferno. Sozinho no oceano por mais de 70 dias, o corpo e a mente de Steve agora estão desligando. Sua única esperança é chegar à Terra. Eu esperava ver as ilhas, sabe? Dias e dias lá atrás. Dia 73. Dia 74. Eu já devia estar chegando às ilhas, me aproximando. Era para ter algum sinal que eu estava chegando. Mas Steve percebe algo chocante. Se ele tivesse calculado mal sua posição, correntes iriam arrastá-lo de volta para o meio do oceano, rumo a um destino fatal. Talvez eu estivesse muito ao norte das ilhas, rumo à Inglaterra, e chegar em 8 meses. Foi difícil. Estava muito preocupado que tivesse feito uma grande besteira e não conseguiria chegar. Eu não sabia de mais nada. Dia 75.
talvez eu estivesse morto. Nunca morri antes. Talvez seja assim que é, e isso é o que mereço pela vida desleixada que levei. Talvez eu fique boiando aqui para sempre. Senti o desespero dos que já ficaram à deriva e nunca voltaram, sem ninguém nunca descobrir o que aconteceu. E lá estava eu entre eles. Pude sentir todos à minha volta comigo. Era uma sensação horrivelmente desesperadora. Estava acabado. Eu estava exausto. Não tinha mais nada a oferecer. Dia 76. E do nada, um monte de caixas, garrafas, plásticos. Para mim, aquele foi o primeiro sinal de mudança. Eu veria algo. O sol nasceu e tinha uma ilha bem na minha frente. Eu devia estar a pouco mais de 15 quilômetros de distância. Ver o verde da ilha foi tão incrível. Foi tão intenso, sabe? Tão bonito. Mas para seu horror, Steve percebe que a ilha é uma fortaleza inexpugnável de penhascos verticais e recifes de coral afiados como lâminas. Isso! Cheguei aqui e simplesmente não tem nenhuma forma de conseguir aportar. Após suportar tanto por tanto tempo, Steve não pode deixar a salvação escapar dele no último obstáculo. Esta viagem termina hoje. Sem dúvidas. De um jeito ou de outro. Isso vai acabar. Minha nossa, tem alguém. Tem mesmo alguém ali. Não conseguia acreditar que realmente tinha gente ali. Na manhã do seu 76º dia à deriva, Steve é avistado por alguns pescadores locais. Ele perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu respondi que não estava ali só para bronzear, sabe? Eu estava agitado como se meus sentidos estivessem ligados num circuito elétrico. Tudo parecia amplificado, as cores extremamente vibrantes, os cheiros intensamente marcantes. Aquilo tudo enchia meu coração. Era tão lindo para mim.